Vamos rodar a pauta aqui. Agora daqui a pouco eu vou trazer aquela tua pauta lá, tá? Deixei ela aqui pro finalzinho, que é muito boa e já boa. teve aqui umas atualizações. Mas vamos para essa pauta aqui agora, que é a pauta de repercussão de Maria Gadu, né? A gente estava falando aqui muitas vezes, né, que a pior situação para uma pessoa é perder poder. Não que a Luísa Posse tenha tido muito poder algum dia ou fama, tanto que é difícil lembrar uma música dela de cabeça. Eu já disse, não estou zoando. Eu não conheço nenhuma música da Luísa Posse, não saberia citar uma música da Luísa Posse, e isso não é por conta dela estar bolsonarista agora. Se minha vida dependesse de citar uma música da Luísa Posse, eu falaria pro cara, ó, pode me matar, porque eu não sei nenhuma. Ao contrário das músicas do Zezé de Camargo, que eu conheço várias, do Latino, músicas do Roger do Ultraje. Não é porque ela é bolsonarista, é porque é uma carreira bem fraca, né? Não é uma carreira muito marcante, e ela é uma Nepo Baby, filha do Liber Gadelha, produtor musical, e da Zizi Posse, grande cantora. Não é muito também a minha área ouvir a Zizi Posse, mas é uma grande cantora, uma cantora de qualidade. Já tive junto com a Zizi Posse, entrevistei a Zizi, entrevistei a Luísa já na minha época de repórter musical, mas isso não vem ao caso. A Luísa voltou a ter alguma repercussão na imprensa quando ela deu uma declaração nesta semana sobre a prisão do Bolsonaro, fez um desabafo religioso, comparou o Bolsonaro com José, que ficou preso durante 13 anos e depois foi governador, sendo que o Bolsonaro no máximo tem uns 13 meses de vida. E agora, o que aconteceu, né? Em vez de curtir o ostracismo religioso que está vivendo no momento, ela resolveu falar demais e prego que se destaca leva uma retada. Era melhor ficar quieta. Não, foi falar e a Maria Gadu relembrou que teve um namoro com a Luísa Posse. Isso é um problema por si? Não é um problema. Cada um namora e faz o que quiser da própria vida. A questão é que ter um namoro lésbico não condiz com alguém que quer vender uma imagem conservadora, moralista, religiosa. Não encaixa, não bate. Aí a Maria Gadu, acho que aproveitando a deixa que a ex deu, pô, mano, você tá metendo essa agora, mas esqueceu de como era o seu passado. Vamos dar uma olhada nessa repercussão aí, nesse desdobramento que teve as falas de Luísa Posse. Aí uma série de coisas que parecem muito injustas, são muito injustas. E dá medo, né? Dá desespero, da falta de ar, da claustrofobia, porque a gente está preso aqui à mercê do poder dos outros, né? À mercê da vontade dos outros, aleatória, revelia. E a única coisa que realmente me dá força para continuar é a Bíblia. Por quê? Porque na Bíblia estão os heróis da fé. Estão as pessoas que mais sofreram injustamente, mas que depois foram recompensadas. Que depois tudo de bom, toda a sorte de bons acontecimentos aconteceram com essas pessoas. Eu estou falando de Jó, eu estou falando de José do Egito, eu estou falando dos leões que jejuaram quando Daniel foi para a cova dos leões. Eu estou falando da sarça que pegou fogo, que não pegou fogo e ardeu com os amigos de Daniel. E só você lendo a Bíblia e entendendo esses milagres, e entendendo que os reis que perdem o temor a Deus e acreditam que eles são deuses, acreditam que a história deles é a verdadeira história, que o poder realmente cabe a eles. Esses homens do poder não têm nenhum poder perante Deus. O que a Maria Gadu escreveu, eu vou mostrar aqui para vocês aqui. Maria Gadu
38 anos, reagiu com deboche após uma publicação religiosa de Luísa Posse, 41, viralizar como protesto contra a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A cantora disse que a manifestação da ex a fez enxergar que a relação que viveram foi um erro. O que aconteceu eu já expliquei aqui, e a Maria Gadu respondeu à postagem da Luísa Posse com ironia e fez menções a problemas que ambas vivenciaram em um relacionamento, algo sempre negado por Luísa Posse. A artista também afirmou que as palavras da ex a fizeram perceber que o relacionamento que tiveram foi um erro. Luísa Posse, glória a Deus. Ore por nós, que ele perdoe pelo tempo que passamos juntas, os pecados, as mentiras que contastes dizendo que era mentira. Deus é misericordioso. Se ele te perdoou, vai me perdoar também. O tempo que namoramos foi um erro. Hoje percebi isso com tanta fé. Que o passado nos abandone. Amém. Tá aqui o print do post da Maria Gadu que viralizou nas redes sociais, Calijon. O Helder, evidentemente ela está sendo irônica aí, né? Ela está expondo a hipocrisia da coleguinha, eu não preciso dizer isso para vocês. Agora, assim, sabe o que eu fiquei pensando, mano? Não sei se você conhece, tem uma música da Gadu que ela fala, não vou lembrar direito o ritmo e tal, mas que ela fala de que uma menina, a menina chegou para ela e disse bem assim que não dá não, e só que o meu coração não aceitou esse não e se pôs a sofrer. Tem uma música da Gadu que fala isso aí. E eu fiquei pensando se não teria a ver com essa situação, entendeu? Se não teria a ver com a paixão, com o amor que elas viveram ali, e como é que isso talvez tenha influenciado a tomada de decisão, dogma religioso, enfim, eu não conheço nada dessa história, só me ocorreu, eu tava pensando... Chama Certo Não, o nome da música. Isso! Que é linda, aliás, essa música é linda, mano. Bom, eu não sei se você gosta de Maria Gadu, eu gosto, eu acho a voz dela tem algumas músicas que eu acho muito boas dela, tá? Não acompanho a fundo a carreira e tal. Não, eu também não. E até me agradou, e dela eu conheço pelo menos umas 3, 4 músicas. Isso, eu também. Eu devo conhecer umas 4, 5 músicas que eu gosto e respeito o trabalho da Gadu. Agora, mano, eu acho triste a situação da Posse ali, e eu vou te dizer por quê, mano. Ela não formulou isso aí, tá? O que você acabou de ouvir ela dizendo não é uma formulação dela. Ela tá repetindo coisas que eventualmente ela ouviu, que ela pode ter lido eventualmente depois na Bíblia e tal, mas a interpretação que ela tira, a hermenêutica religiosa dessa porra, não vem dela. Ela tá repetindo formulações que muito provavelmente foram introjetadas na cabecinha dela por esse e por um outro motivo, dizendo que ela era uma pecadora, que ela não pode ser gay, que ela não pode isso, que não pode aquilo, enfim, todo esse tipo de massacre psíquico que a gente sabe que o dogma religioso opera, sobretudo com gays, lésbicas, trans e tal. A gente sabe que isso é muito agressivo, tá? Então eu também vejo uma pessoa massacrada ali, entendeu, mano? Eu também vejo uma pessoa consumida por um nível de dogma religioso que, no limite, eu não sei se ela tem elemento para contestar. Eu não sei se ela tá sendo cretina, bolsonarista e tal. Precisaria entender melhor de onde vem essa formulação e quem é que introjetou e em qual contexto isso se deu. Pode ter uma questão afetiva, isso pode ter sido... orientado pela mãe, pelo pai, por uma pessoa muito querida, entende? Agora, é triste, mano. Pra mim, é profundamente triste ver o estrago que o dogma religioso, e veja que eu não tô falando de uma doutrina ou de uma religião específica, mas que o dogma religioso causa nas pessoas. Helder, essa menina, não sei, é 38 você falou, né? Não é uma menina, a Luísa Posse 41, a Maria Gadu 38. Tá, ela é um pouco mais velha ainda. Mas assim, ela poderia viver uma vida saudável, ela poderia estar bem, ela poderia trabalhar a arte dela, ela poderia ter as paixões dela, ela poderia se relacionar com quem ela quer sem culpa nenhuma, contanto que ela de fato fosse honesta com a pessoa. Olha que caralho que o dogma religioso... Mano, a mina tá falando de coisa que leão de cova. Porras altamente metafóricas e abstratas. Tudo bem, tá na Bíblia...
Mas como eu vejo, isso não serve para viver uma vida mais saudável, muito antes pelo contrário. A pessoa adoece com esse tipo de mentalidade, velho. É complicadíssimo isso aí. Não, sim, aí a gente tem aqui, né, uma postagem dela do momento da eleição de 2022, tá aqui, ó. Algo aconteceu de 2022 até aqui, será a evangelização, a Luísa Posse perdeu o pai, o Liber Gadelha, em virtude da Covid, fez campanha para o Lula, isso não é uma defesa da cantora, só uma curiosidade mesmo, postou aqui o João Lula dos Santos, e ela postou isso aqui, ó, em 2022, o voto é secreto, vamos amanhã, com alma e coração, honrar aqueles que não podem mais estar aqui para votar. Ela toda de vermelho, lembrando que o pai dela morreu, tá? Por conta da Covid. E aí, 3 anos, né? 3 anos depois, o posicionamento dela é bem diferente. Aí tem um pessoal aqui que dá algumas pistas, né? A Dani, eu acredito que seja a Dani, que segue a gente aqui também. Fala, não é defesa, mas ela entrou em depressão, isso eu sei, perdeu um amigo e pianista dela em um acidente bem trágico, começou a beber, casamento indo mal, aí resolveu que a solução, ao invés de terapia, era virar crente e parece que tiraram o cérebro dela e colocaram outro no lugar. Realmente, eu vi uma entrevista dela, isso foi até antes dessa declaração da Luísa. Eu já tinha percebido que ela tinha virado a chavinha, porque toda vez que eu ia procurar alguma declaração de político bolsonarista, coisa do tipo, tava ela lá com um emoji de aplausozinho, entendeu? Em todos. Ela seguia todos. Ela segue até bolsonarista que o Bolsonaro não sabe que existe. Ela segue tudo. Falei, que virou a chavinha. Mas foda-se, né, cara? Não vou perder tempo olhando isso daí, nem criticando, porque não é relevante. A verdade é que até então não tinha relevância alguma para mim. E eu vi uma entrevista, numa dessas eu caí numa entrevista dela no Instagram, rolando as coisas lá, acho que porque eu entrei na página, na página dela para ver quem ela seguia, passou uma entrevista lá no meu Instagram, e ela falando que teve uma época que ela estava com alcoolismo, que ela bebia de manhã, antes da academia, ela já abria uma Heineken, 9 horas da manhã, falava pro filho buscar, busca lá uma verdinha pra mamãe, e ela tava com esses problemas, né, de esse consumo excessivo de álcool, e o casamento realmente indo para o buraco. Claro que tudo isso daí tem um impacto negativo na sua vida, tem um impacto negativo na sua saúde mental, mas a virada de chave, assim, pelo meio evangélico é algo que acaba sempre levando a pessoa a ter esse comportamento meio autômato, né, Calejon? De repetir o que o pastor passou, é como você disse, não parece algo genuíno dela, mas parece algo que ela está reproduzindo a partir do momento em que ela teve essa passagem de lavagem cerebral dentro da igreja. E principalmente, Helder, porque a pessoa tá... Esse é um elemento que tá muito presente em todos os casos de fanatismo religioso, independentemente da religião, da doutrina, o que quer que seja. A pessoa sofre demais, seja por abuso de substâncias, seja por uma questão de perda de um ente querido, seja por uma questão financeira, enfim, o que quer que seja. Mas a pessoa está sofrendo muito, ela não sabe mais como lidar com aquele sofrimento, e aí ela se entrega para uma solução você troca um vício pelo outro. Na verdade, você troca um vício pelo outro. Pode-se dizer isso. Por quê? Porque quase que invariavelmente oferece-se uma solução quase que milagrosa, que é tipo, agora você vai entregar a tua vida para Jesus, você vai dar dinheiro ou qualquer outra entidade, o que quer que seja trabalhado nesse sentido. Você vai se dedicar única e exclusivamente para esse propósito e você vai curar. Sabe qual que é o problema? É uma questão tão complexa que se você me disser, olha, tá bom, cara, mas a pessoa tá tomando álcool de manhã cedo, tá se intoxicando, tá, sei lá, fumando pedra, tá se acabando. Você acha que não é melhor que ela encontre o dogma religioso? Puta, bicho. Acho, tá? Eu acho que é melhor. Eventualmente o cara tá consumido por um dogma religioso extremamente nocivo, deletério, triste pra caralho, mas é melhor do que o cara fumar crack. Por quê? Porque não tem muito, velho. O cara vai fumar crack daqui a, no máximo, 1 ano e meio, ou o cara vai estar seco, ou ele vai estar morto. Agora, é rebaixar demais a régua desse debate, você entende? Porque aí eu tô te colocando entre, bom, não, se é pra morrer fumando crack, é melhor que o cara se afunde no dogma religioso aí e boa. Mas, porra, não é possível que não tenha outro caminho, entendeu? Infelizmente, no caso dela,
E você vê que assim, parece que a minha análise, parece que eu já tinha lido esse comentário ou que eu já tinha informação de bastidor. E eu juro por Deus que eu não sabia nada dessa Não, história. tô ligado, tô Mas, ligado. mas geralmente Mas é essas conversões muito deixou no meio no abruptas. ar, né? Não, e conversão muito abrupta, Helder, porque veja, mano, Sim. a consolidação de uma ideologia na forma como você opera geralmente leva anos, cara. A forma, a tua cosmovisão de mundo hoje foi sendo consolidada ao longo de décadas, mano. É verdade que existem mudanças, depois o cara muda de ideia, troca, mas em linhas gerais esse é um processo extremamente difícil. Uma vez que essas estruturas estão consolidadas, é difícil alterar isso aí, mano. Quando acontece uma mudança muito repentina dessa ordem, geralmente tem uma parada dessa. Uma perda, um vício, o cara perdeu muita grana e teve que mudar radicalmente o padrão de vida. Geralmente tem um gatilho que desperta esse tipo de postura. E eu imaginei que fosse o caso dela. O famoso comportamento de religioso recém-convertido, né? Fica empolgadão demais e acaba cometendo esse tipo de comportamento que é uma red flag sempre. Mas é isso, é isso. Agora a Maria Gadu resolveu expor aí, tirar a Luísa Posse do armário. São os desdobramentos de você não ficar contente apenas com o ostracismo e querer aparecer em cima de uma pauta que nada tem a ver com música. Mas enfim.